Glória. Graça e paz. Queridos, é muito bom estar aqui esta noite, dentro desse ambiente profético, dentro desse ambiente de adoração. Nós entendemos que dentro desses ambientes existe muita liberação de Deus. Dentro desses ambientes, destinos são definidos. Então você não está em qualquer lugar essa noite. Amém? Você está dentro de um ambiente de liberação e dentro de um ambiente de destino, onde Deus quer definir destinos. Eu vim para ter um tempo com o pastor França. Falou, então você prega. Eu falei, rapaz, eu vim para ser ministrado. Mas quando eu estava subindo a serra, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E eu gostaria de liberar uma palavra na tua direção essa noite. Nós estamos vivendo dias bem difíceis. Estamos vivendo dias onde a necessidade de Deus de levantar uma geração e de libertar uma geração. Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, seria libertadores geracionais. Libertadores geracionais. Nós estamos em uma reunião de libertadores geracionais. O desejo de Deus é levantar uma geração que entenda o encargo que eles carregam para este tempo. Uma geração que se posicione dentro daquilo que o Senhor deseja para esse tempo. Quando eu estava pensando sobre isso, e o Espírito de Deus ministrando no meu coração, veio o texto de Êxodo capítulo 2, e versículo de número 1. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz a um filho. Amém? O período histórico em que este momento acontece, era um período complicado, era um período triste. A nação de Israel, que entrou no Egito, por meio da família de Jacó, 72 pessoas, aproximadamente, entraram naquela nação, aos cuidados de José, se estabeleceram em uma terra ali separada, chamada Gósen, e começaram a se multiplicar. Ali o Egito foi um lugar de livramento, mas agora tinha se transformado em um lugar de escravidão. Eles agora estavam vivendo um momento terrível. Deus já havia falado a respeito desse momento e deste tempo para o patriarca Abraão. Deus falou para Abraão que a sua descendência seria escrava e peregrina em terra estranha, ou peregrina e escrava em terra estranha. O Egito foi em um momento de fome, foi um lugar onde Deus escondeu o seu povo. Mas agora o seu povo estava escravo naquele lugar. E Faraó se levantou e com audácia começou a planejar uma forma de impedir que aquele povo se multiplicasse tanto, porque eles começaram a ficar com medo, porque eles se multiplicavam muito. E então ele decide que vai matar os homens, que vai matar os meninos. Escute, a ideia do diabo sempre foi fragilizar e matar o homem.
o homem, ele tem sido o alvo principal do inferno. Porque, me perdoem as mulheres, mas Deus nunca se identificou como a mãe. Deus sempre se identificou como pai. Adão recebe a incumbência de ser o cabeça. E o diabo sabe que fragilizando o homem, o diabo sabe que matando o homem, ele enfraquece uma nação. Você consegue me entender? E é por isso que o diabo tem atacado tanto o indivíduo homem. E não foi diferente. Então começaram uma verdadeira matança, uma caça aos homens, aos meninos. Deus vai preservar os meninos através de duas parteiras, Sifrá e Puá. E Deus ali vai dando um jeito de guardar e os meninos continuam nascendo. E é nesse período que um casal chamado Arão e Joquebede, da casa de Levi, eles vão gerar um filho. E o que me chama a atenção é que não é uma tribo qualquer, é a tribo de Levi. É a tribo que tem o encargo da adoração. É uma tribo que tem o encargo do serviço sacerdotal e o serviço do tabernáculo. São os filhos de Levi, aqueles que no nome carregam a conexão, porque quando Lia dá o nome de Levi, ela vai dizer: agora meu marido estará junto de mim. Por isso chamou o seu nome Levi. Fala de conexão, fala de intimidade. Agora escute, é nessa família, é nesse contexto que vai nascer um menino. Porque libertadores, eles nascem dentro de ambiente de adoração. Libertadores, eles nascem dentro de ambiente de intimidade. Talvez o que nós estamos gerando aqui não vai ser o próximo hit da próxima estação. Talvez você não vai ser o crente mais hypado da internet. Mas o que o Senhor quer levantar nesses dias é uma geração de libertadores. Dentro desse ambiente de adoração, de intimidade, de chapação, aonde muitas das vezes nós entramos num êxtase. É nesses ambientes que Deus está gerando respostas para este tempo. Talvez escondido aqui na Avenida do Cursino, Deus está gerando algo. Deus está gerando alguém. Deus está gerando uma resposta. Deus está gerando um libertador para este tempo. Eu preciso entender o que é que Deus está fazendo. Talvez ele esteja escondido. Talvez ele esteja sendo gerado. A Bíblia diz que ele vai nascer de uma forma natural, de um relacionamento de intimidade. Sabe qual é o grande problema desse tempo? É que tem muita gente sendo gerada superficialmente. Tem muita gente artificial. Tem muita gente que só funciona quando a câmera está ligada. Tem muita gente que só funciona na frente do iPhone. Tem muita gente que só funciona com script. Tem muita gente que é artificial, mas é nesses lugares escondidos, é nesses lugares de adoração, é nesses ambientes de intimidade que Deus gera pessoas de verdade. Você está me entendendo? Deus está gerando em ambientes de adoração, em casas de intimidade, ainda que hajam sentenças sendo liberadas, ainda que lá fora alguém esteja dizendo: olha, vamos matar, tem alguém que não tem medo de gerar. Existe alguém gerando. Oh, Ribecalabarracé. Mas pastor, alguém vai querer matar. Não importa o que vai acontecer amanhã, hoje eu vou gerar. Sabe o que é tremendo? É que Joquebede vai gerar um menino. E quando o menino nasce, ele é formoso. O que nós estamos gerando, o que está sendo gerado para este tempo,
é algo formoso, mas que precisa estar escondido. Em um tempo de tanta exposição, em um tempo onde você está comendo, você tem que jogar no story. Tem gente que chega ao cúmulo, às vezes, de dizer, estou indo no banheiro, hein? Já volto. É um tempo de tanta exposição. É um tempo onde, alguém me disse esses dias, se você não estiver na internet, você não existe. Se você não tem um Instagram, se você não tem uma rede social, se você não está hypado, você não existe ministerialmente. As pessoas estão enlouquecidas, elas querem aparecer, elas querem ser vistas, mas é nos lugares escondidos que os meninos estão crescendo. Deixa eu ver se você está me entendendo. Tem gente que não pode aparecer. Tem gente que não está no tempo de aparecer. Tem gente que Deus está dizendo assim, eu estou te escondendo para preservar a tua vida. Eu estou te escondendo para preservar o que eu tenho contigo. Ei, Kalamanchobi Hawe. Mas tem hora que nós queremos aparecer. Choramos. Talvez ninguém vai te ver, mas vão ouvir a tua voz. Aquele menino está escondido durante 3 meses. Existe um tempo de estar escondido. Existe um tempo de estarmos guardados dentro da casa do pai. Imagina como é que era a pressão psicológica dentro da casa de Joquebede. Fica perto do menino, não deixa o menino chorar. Porque se o menino chorar mais alto, algum guarda vai perceber que nós estamos guardando um bebê aqui dentro. Bebês precisam estar guardados em um ambiente de segurança, em um ambiente de paternidade, em um ambiente onde se adora, onde se louva, onde não se tem medo. Tem que guardá-lo, porque é nesse ambiente que ele vai crescer. Um libertador geracional, ou libertadores geracionais, estão guardados dentro da casa, estão escondidos, porque não podem ser vistos. São formosos, mas não podem ser vistos. São talentosos, mas não podem ser vistos. Têm potencial, mas não podem ser vistos. São grandes, mas não podem ser vistos. Tem muito de Deus, mas ainda não podem ser vistos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Tem muito talento, mas não pode ser visto. São grandes, mas não podem ser vistos. Neste momento o Senhor está dizendo, tem que estar escondido. Tem que estar guardado. Às vezes, a crise do Moisés ou do libertador é que ele começa a ver alguém que não tem tanto potencial, mas está sendo visto. Não é tão bonito, mas está sendo visto. E ele começa a gritar, dizendo, por que eu não sou visto? E Deus está dizendo, porque ainda não é o tempo de aparecer. Fique escondido. Sabe o que é tremendo? É que depois de 3 meses o menino começou a chorar alto. Começou a chorar alto. E aí Joquebede vai ter que tomar uma decisão. Joquebede vai ter que dar um jeito de tirar aquele menino de dentro de casa. Ela vai colocar o menino dentro de um cesto de juncos, bertumado por dentro e por fora, para que ele se tornasse impermeável, para que a água não entrasse dentro. A preocupação dela era de ter um cesto aconchegante, de ter um cesto onde o menino pudesse estar protegido das águas, porque ela colocaria aquele menino na beira do rio. Eu já vi gente dizendo que a água, que o rio, que a cesta subia, que a cesta descia. Não, meu irmão, a cesta foi colocada ali na beirada do rio. Não subiu nem desceu, ficou lá. A preocupação da mãe era ter um ambiente confortável onde o que estava fora não entrasse dentro. Vê se você consegue me entender. Nós precisamos proteger os que estão dentro da influência do que está fora.
O nosso maior problema é que às vezes a nossa cesta não está tão betumada. Às vezes nós não nos preocupamos em betumar a cesta. Mas Joquebede teve esse cuidado, porque o problema não é a cesta estar no rio, é o rio estar dentro da cesta. Você consegue me entender? O problema não é eu estar aonde eu estou, mas é o ambiente aonde eu estou ser influência dentro de mim. Tem gente que tem perdido o encargo que carrega, porque tem sido contaminado com aquilo que está do lado de fora. Já está entrando pelo lado de dentro. A cestinha já está ficando cheia de más influências. Só que o tempo em que você está escondido, o tempo em que você está dentro do cesto, é o tempo em que Deus está preparando a situação para que você chegue no lugar proposto. Nós estamos em uma reunião de libertadores, eu disse. Deixa eu tentar de novo. Uma reunião de libertadores. Respostas de Deus para este tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe vida inteligente fora da internet. Deixa eu tentar. Existe vida espiritual fora da internet. Existe gente guardada no cesto, à beira do rio, aos cuidados de Deus, e que ainda não se contaminou com aquilo que está lá do lado de fora. Nós temos muito para oferecer. Sabe qual é o problema? É que algumas cestinhas já estão furadas. E tem muita água de fora entrando para dentro. Tem muito bebê sendo morto, se afogando dentro do cesto. Não consegue cumprir o propósito. Sabe por quê? O diabo quer te matar dentro do cesto. O diabo quer te matar aqui dentro, para que você não seja um problema lá fora. Só que estar escondido não é algo ruim. Olha só o que vai acontecer com esse menino. Ele está lá jogado dentro do cestinho, a irmã está olhando, Joquebede vai embora. Entenda aqui uma coisa comigo. Existem momentos da nossa vida, aleluia, que nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós mais amamos. Há momentos da nossa vida que Deus vai requerer que nós coloquemos os nossos Moisés dentro da cesta. E vamos ter que ir embora. Confiar inteiramente no Senhor. Entregar tudo ao Senhor. Aquela mulher vai, deixa a filha lá olhando, cuidando de longe para ver quem vai achar o menino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece que Deus te esqueceu dentro do cesto. Mas Ele não, aleluia, tirou os olhos de você. Talvez você diz, eu estou dentro desse cesto, e o cesto fala muito de limitação. O cesto era impermeável, mas o cesto estava ali. Não dava para ver, mas dava para ouvir o choro do menino. O cesto fala de um lugar limitado. Às vezes parece que nós estamos limitados. Parece que nada vai acontecer. Parece que ninguém está nos vendo. Parece que o nosso potencial está sendo anulado. Parece que a nossa vida não tem sentido. Parece que Deus nos abandonou. Mas Deus está dizendo, ei, eu fui, mas deixei alguém de olho. Tem alguém olhando para o cesto. Ei, Calabahaue. Diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo não perdeu você de vista. O Espírito Santo está olhando. O Senhor já está preparando uma situação para alguém achar o cesto. Se fosse apenas um escravo ou uma escrava que tivesse achado o cesto, nada mudaria. Mas quem vai achar o cesto é a princesa do Egito. Quando ela acha o cesto, alguém entrega para ela o cesto que ela abre, ela vê o menino. Ela diz, esse menino é filho dos hebreus. Quando ela acha, ela se enamora-se daquele menino. Uma menininha chega para ela e diz assim, olha, a senhora não quer que eu arrume para você uma ama de leite para cuidar desse menino. Ela diz, vai lá, chame alguém. E ela vai chamar Joquebede.
Agora escute isso aqui. Quando Joquebede entrega, ele era um escravo. Mas quando ele volta para a mão, ele era um príncipe. Tudo que você entrega nas mãos do Senhor é potencializado. Na mão de Joquebede era um menino escravo. Na mão da princesa, ele era príncipe do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o tempo em que Deus vai fazer com que muitos cestinhos sejam achados à beira do rio. E Deus vai fazer com que alguém grande veja o que está dentro do cesto. Deixa eu tentar de novo. O Espírito Santo vai conduzir a pessoa certa. O Espírito Santo vai conduzir, aleluia, alguém que pode te dar acesso aos lugares que você precisa ter acesso para exercer o ministério que o Senhor te confiou. Talvez você esteja em crise porque você está dentro de um cestinho. Talvez você esteja em crise porque você está limitado. Talvez você esteja em crise porque aparentemente você foi abandonado. Ninguém viu, ninguém reconheceu, ninguém deu a mínima para mim. Eu estou dentro de um cesto. Mas o Senhor está dizendo, se prepare, porque eu vou fazer alguém achar o teu cesto. A única preocupação é que ele não pode ser corruptível. O teu cesto não pode ter abertura para a água de fora entrar para dentro. Você não precisa de nada lá de fora. Você não precisa imitar ninguém que está dando certo lá fora. O que o Senhor está dizendo para você, preserve-se dentro do cesto, porque no tempo eu vou fazer com que a pessoa certa encontre o cesto. Ei, Calabaxê, Barral. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Só que existe uma forma de se tornar um libertador geracional. Primeiro é nascer debaixo desse encargo. Ambientes como esse, ambientes proféticos, ambientes de adoração, ambientes de intimidade geram esse tipo de gente. Na maioria das vezes, são pessoas escondidas dentro do cestinho de Berturme, encontrados pela princesa. Aquele menino vai ser levado para dentro do Egito. Ele vai aprender toda a cultura do Egito. A Bíblia diz que, no primeiro momento, ele está entregue na mão de Joquebede. Joquebede vai inculcá-lo a respeito de quem ele é. Joquebede vai ministrá-lo, vai amamentá-lo, e depois vai entregar ele para a princesa. Agora escute só, quando ela entrega para a princesa, ele ainda não tem nome. Diga para quem está do seu lado aí, só recebe nome quem cresce. Pastor, ainda não tem o nome, porque ainda não cresceu. Quem vai dar o nome depois que o menino cresce, depois que o menino desmama? Quando Joquebede entrega o menino, aleluia, a princesa vai olhar para ele e vai dizer assim, seu nome será Moisés, porque das águas o tenho tirado. Sabe o que ela estava dizendo? Aquilo que você venceu, aquilo que você venceu, será a tua maior marca. Aquilo que você venceu será o teu nível de autoridade. Ela está dizendo, o teu nome será Moisés, porque das águas eu te tirei. Você estava nas águas, mas não foi tragado pelas águas. Você estava nas águas, mas não foi contaminado pelas águas. Você estava nas águas, mas não morreu nas águas. Você estava nas águas, mas você foi resgatado das águas. Ei, agora que você cresceu, seu nome será Moisés. Sabe onde que a gente cresce? Nos lugares pequenos, apertados. É muitas das vezes quando somos lançados e
temos a impressão de que Deus nos abandonou. Mas é que você nunca teve essa impressão. Aquela impressão que o teu cesto está jogado. E que você está chorando, gritando e dizendo, cadê Deus? E parece que eu vejo Deus dando risada e dizendo, fique tranquilo. Eu não posso fazer nada agora, mas eu nunca te perdi de vista. Esse menino vai ter acesso a toda a cultura do Egito. Vai se tornar grande. E vai ter um momento na vida dele que o chamado vai gritar dentro dele. Vai ter um momento na vida dele que ele vai querer fazer algo. A Bíblia diz que ele foi até os seus irmãos hebreus e viu um soldado egípcio maltratando um dos seus irmãos. O sangue dele de hebreu falou mais alto. O desejo dele de fazer alguma coisa foi tão maior do que ele, que de forma impulsiva, ele matou o egípcio. Ele feriu o egípcio e ele escondeu, enterrou ele ali na areia. E disse, está tudo bem. Libertadores geracionais precisam entender que não se movem e não se podem se mover pela impulsividade da sua carne. Deixa eu tentar de novo. A atitude parecia ser a certa, mas a forma que foi feita. A intenção era boa, mas a forma que foi feita era errada. Um momento de carnalidade na vida de um libertador geracional pode trazer problemas sérios. Moisés era muito impulsivo. Ele vai e fere aquele egípcio, esconde ele. Escute o que eu vou lhe dizer, nós precisamos entender que nós não vamos cumprir o propósito se nos permitirmos sermos guiados pela nossa carne. Não vai ser na força do nosso braço. O que Deus vai fazer nesse tempo vai ter que ser pelo Espírito. Deixa eu tentar de novo. Vai ter que ser pelo Espírito. Libertadores geracionais precisam entender que não podem ser impulsivos, que não podem ser movidos pela sua carne. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele falou, está tudo feito, vou enterrar e ninguém vai ficar sabendo. Só que Deus é tremendo. Não existe nada oculto que não seja revelado. Deixa eu dizer uma coisa para você, libertador. Os defuntos escondidos vão ter que ser desenterrados. Porque para você cumprir o propósito, você não pode ter nada que te comprometa com o Egito. Tem coisa que está enterrada, que precisa ser desenterrada. Tem gente que já entrou em pânico. Vai ter que ser desenterrado. Pecado não tem prazo de validade. Precisa ser confessado. Sabe o que acontece às vezes? É que a gente agimos na impulsividade e depois escondemos. Fingimos que nada aconteceu, que ninguém viu. Mas o Senhor está dizendo, o que estava enterrado vai ter que ser desenterrado. E não se faça de desentendido. Porque o que Deus tem contigo, você não pode ter nada escondido. Sabe qual é o grande problema de Moisés? É que quando Moisés é descoberto, ele foge. Tem gente que está fugindo do tratamento, fugindo do discipulado, fugindo do conserto, fugindo do alinhamento. E Deus está dizendo, eu tenho algo contigo, mas você não pode fugir. Até quando você vai ficar fugindo? Ei, Baruch Temerachê. Sabe qual é o grande problema de Moisés? É que ele vai fugir, e ele vai fugir para o deserto. Tem deserto que Deus nos coloca, e tem deserto que a gente corre para ele.
E sabe qual é o medo de Moisés? Morrer. Ele foge para não. Deixa eu dar uma notícia para você. O desejo de Deus é que você morra. Você só presta para ser usado se... Então morre. Facilita o negócio. Para de correr. Mas querem me matar. Mas que novidade tem? Você só se torna uma ameaça para o inferno quando você morre. O diabo tem um medo de quem está crucificado. É impossível receber o poder da ressurreição sem antes experimentar a morte. Se tivesse uns dois crentes que entendessem o que eu estou falando. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, Moisés, para de correr. Só que o nosso amigo Moisés vai correr, vai fugir. E ele vai chegar em Midian. Em Midian tem sacerdócio. Eu fiquei caçando onde que era esse sacerdócio. Quem era esse sacerdote? A Bíblia diz que tem um sacerdote, Reuel. Ou aquele que vai ser chamado de Jetro. Quando o Moisés foge, ele vai correr para a beira do poço. Vai sentar na beira do poço. Você pode até fugir, mas vai ter uma hora que você vai ter que se encontrar com a água. Você vai ter que beber água. Você vai ter que ir para a beira do poço. Você vai ter que se encontrar com ele. Tem gente que está fugindo porque não quer confessar. Está fugindo porque não quer se consertar. Está fugindo porque não quer se alinhar. Está fugindo porque está com medo do que vão falar. Mas Deus está dizendo que está chegando o tempo de eu te levantar como um libertador geracional. Libertadores geracionais vão ter que ir para a casa de Jetro. Sabe, eu perguntei, porque quando ele chega na casa de Jetro, ele vai casar. Tem uma zípora esperando ele lá. Porque ele vai ter que aprender a importância de uma aliança. Ninguém pode ser um libertador geracional sem antes entender o poder da aliança. Quem não tem aliança não pode libertar ninguém. Ele vai para a casa de Reuel porque Reuel é sacerdote. Jetro é sacerdote. E na casa de sacerdote tem princípios. Sabe o que Deus quer fazer nesses dias? Deus quer nos libertar da nossa carnalidade. Existe um demônio que não sai nem com jejum e nem com oração. Conhece esse demônio? Hã? Sabe como é que ele se chama? Essa legião? Eu. Nunca viu esse demônio? Vai dizer que tu nunca ficou possesso do eu. Quando eu te pego, hein? Quando eu te... Eita, que esse demônio é furioso. Eu faço do jeito que eu quero. A boca é minha. A casa é minha. O corpo é meu. Eu sei. Sabe como é que a gente mata esse demônio? Com um princípio bíblico. É por isso que a Bíblia é libertadora. A Bíblia é um livro perigosíssimo. Porque a Bíblia mata. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito.
espírito, apta para discernir os pensamentos do coração. Vamos ser sinceros, sabe por que é difícil ler a Bíblia? Porque a Bíblia te denuncia. É verdade ou não é? Você começa a ler, de repente você diz, não pode ser isso. Vou ler numa outra tradução. Eu acho que essa tradução aqui... Está errada essa tradução, pega outra. A Bíblia não faz carinho. Sabe o que a gente precisa entender? É que para libertarmos uma geração, nós precisamos ser transformados pela palavra. Pelos princípios da palavra. O que nós vamos derramar não pode ser do meu eu. O que nós vamos derramar precisa ser dele. Ei, Galamandjovi. O Senhor está te chamando para ser um libertador nessa geração. Existem pessoas aqui que têm acesso a lugares que eu nunca terei acesso. Existem pessoas aqui que não entenderam que Deus os colocou aonde os colocou, com a finalidade de usá-los como libertadores. Mas você precisa ter princípios. Você precisa ser liberto primeiro. Liberto de você mesmo. Sabe qual é o nosso maior inimigo? É a nossa reputação. Quem é o nosso maior inimigo? Eu. O que as minhas amigas vão pensar se eu for assim tão santa? Eu sou crente, mas não preciso ser santarrão. Mas precisa ser santo. Santo precisa ser. É na casa de Reuel que os princípios são estabelecidos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou gerando em você algo poderoso, para que você seja um libertador geracional. Ele vai ficar poucos dias na casa de Jetro. Ele vai ficar 40 anos só. Será que o processo de libertação foi demorado, irmão? 40 anos. O príncipe do Egito agora tinha que lavar a mão do sacerdote de Midian. Ele tinha que aprender os princípios. Ele tinha que ser ministrado na casa de Jetro. Sabe por que o processo é demorado? Porque o caráter de alguém para ser alinhado com o céu não é de uma hora para outra. Sabe por que dói? Sabe por que é terrível? Porque na maioria das vezes a vontade de Deus vai confrontar a minha vontade. Tem coisa que não é nem pecado, mas eu não posso fazer. Eu falo, gente, Deus tem gente que está fazendo até pior. E ele diz, mas ele não tem o encargo que você tem. Mas Deus, o meu padrão não é o homem, o meu padrão é a palavra. Quando eu entendo quais são os princípios, quando eu entendo que Deus quer matar o meu ego, quer matar o meu eu, ele disse, você não vai ser um libertador, enquanto você não entender que não é do teu jeito, é do meu jeito. 40 anos, Moisés na casa de Jetro, sendo tratado. Sabe como é que Deus nos trata? Nos dá a ovelha dos outros para cuidar. Moisés foi tratado cuidando do rebanho de Jetro. 40 anos. As poucas ovelhas de Jetro, ele com o cajado na mão, cuidando das ovelhas. Era como se Deus falasse assim, está começando a ficar bom. Sabe quando é que o nosso caráter é manifesto? Como é que a gente trata as coisas dos outros? Como é que a gente trata a bênção do outro? Como é que a gente trata a vitória dos outros? Qual é o nosso nível de alegria quando alguém é exaltado? Vocês estão por aí, gente?
Como é que nós nos comportamos quando estamos cuidando daquilo que é do outro? Qual o tipo de zelo que temos com isso? Ele estava cuidando das ovelhas que não era dele. 40 anos depois, o clamor do Egito sobe aos céus. 40 anos depois, o povo está gritando, gemendo diante de Deus. O povo está gritando no Egito. E uma sarça está sendo queimada no meio do deserto. O povo está clamando aqui. E Deus está descendo lá. Deixa eu tentar dizer para você o que está acontecendo. Existe alguém clamando em algum lugar. E Deus está descendo aqui. Existe alguém gritando em algum lugar. E Deus está promovendo o encontro com alguém aqui. Não é o fato pelo qual eu não esteja vendo que Deus não está fazendo. O povo está gritando no Egito. E Deus está dizendo, eu vou levantar alguém. E toda vez que Deus vai levantar alguém, aleluia, Ele vai manifestar fogo. E o fogo vai incendiar uma sarça. Um anjo vai descer do lado daquela sarça. E o velho Moisés, com o cajado na mão, envelhecido, já não é tão impulsivo, já não tem tanta força, já está com a boca pesada, porque a única coisa que ele ouvia o dia inteiro, o intelectual Moisés, agora só ouve bé. Você já imaginou 20 anos ouvindo bé? 30 anos ouvindo bé. 35 anos ouvindo bé. 40 anos bé. Bé. E de repente ele olha para cima do monte. E ele é capturado por uma visão. Uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Ele já não tinha tanto vigor, mas ele vai ser atraído, porque todo libertador ama fogo. Todo libertador, aleluia, ama fogo. Ele vai ser atraído pela glória. E quando ele chega diante daquela sarça, ninguém pode se tornar um libertador geracional se não tiver uma experiência profunda, pessoal, com Deus. Quando ele chega diante daquela sarça, ele está afobado, ele quer ver o que é. E uma voz vai dizer para ele, Moisés, Moisés. Quanto tempo fazia que Moisés não ouvia o seu nome? Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Sabe qual é o nosso grande problema? É que às vezes nós não temos a sensibilidade para entender aonde estamos pisando. Às vezes nós não entendemos o que é que Deus está falando, ou porque Deus está nos chamando. E quando Deus nos chama, Ele sempre requer que abandonemos alguma coisa. Tem coragem de tirar as sandálias hoje? Pastor, mas eu andei com ela há 40 anos, então é o tempo de abandoná-la. É o tempo de arrancar as sandálias, porque o Senhor está dizendo, o ambiente que você vai entrar é um ambiente poderoso de liberação. Se coloque aí de pé. Você precisa ouvir isso de pé. A sarça está pegando fogo. Moisés está querendo saber o que está acontecendo ali. O Senhor vai dizer para ele, ei,
Você não pode entrar nesse ambiente de sandália nos pés. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, esse ambiente é um ambiente santo. Tira a sandália do pé. Tudo que te bloqueia de ter a sensibilidade do Espírito, tudo que te bloqueia de ter sensibilidade no Espírito, ei, tchalamandu yessé, a sarça está pegando fogo. O Senhor está dizendo: ei, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Eu ouvi o gemido do meu povo e desci. Por causa do gemido de alguém, o Senhor está te levantando esta noite. Por causa do gemido, da aflição de alguém, o Senhor está te chamando esta noite. Ei, Moisés, tu irás ao Egito libertar o meu povo. Elabara Sheberhauer, diga para Faraó ele deixar que meu povo saia para me adorar no deserto. Ele diz: eu sou pesado de boca, 40 anos eu só ouço bé. Como é que eu irei? Ei, Moisés, porventura não foi eu que fiz a boca, Moisés? Deixa eu dizer uma coisa para você, Moisés. Eu vou mandar o teu irmão contigo. Eu já chamei Arão, já mandei ele te encontrar no meio do deserto, e tu será como Deus diante de Faraó, e Arão será como Moisés. Tu vai falar e Arão vai repetir diante de Faraó. Ei, Balache da Haue. Aí você já sabe a história. Deus lhe dá poder. A vara que ele andou 40 anos tangendo ovelhas se tornou algo tão poderoso que quando ele joga, se torna numa cobra. Ele pega pelo cabo, se torna numa vara. Sabe o que Deus está dizendo? Esse é o tempo e que eu vou potencializar aquilo que você já tem nas tuas mãos. Ah, pastor, Deus vai me dar um dom. Não, Ele já te deu. Ele só vai potencializar aquilo que você já tem na mão. Ei, Chobihau, assim. Agora imagine comigo aqui a cena mais épica da história. Um exército de 2 velhos com uma vara na mão chegando no Egito. 2 velhinhos e uma vara debaixo de uma palavra. Ei, Harabashebihauer, um exército. 2 velhinhos e uma vara. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu usarei as tuas impossibilidades, e na fragilidade do teu ser eu glorificarei o meu nome. Deixa eu tentar de novo. Sabe por que Deus está te moendo? Porque você não vai na tua força. Você não vai na tua força. Você vai debaixo de uma palavra do Eterno, caminhando. Ei! Se você entende que Deus está te chamando como um libertador para essa geração, vem aqui para frente. O louvor já vai adorando. Ei! A liberação de Deus. Ei! Alabacoviche, Erabache, Uite.
Marábia. Porque me colhe a memória cheia. Stei alabaxê. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O Senhor está levantando uma geração de libertadores geracionais que andarão sobre esta terra debaixo do poder do Espírito. Você vai começar a sentir o encargo da tua chamada. Talvez o Senhor tenha te chamado, e não é para os altares da igreja. O Senhor talvez tenha te chamado para dentro dos hospitais, para dentro das escolas, para dentro daquela empresa, para aquela rua, para aquela comunidade lá perto da tua casa. O grito de alguém tem feito Deus descer para te chamar. Feche teus olhos agora, porque o Senhor já está liberando. Enquanto o louvor vai adorar, que o peso do encargo, que o Senhor comece a derramar sobre ti. Que o Senhor comece a derramar sobre ti agora. Ei, show e vícia. Que o teu coração comece a queimar. Que a presença de Deus comece a te tocar. Ei, ei. Oh, rebelava shei minaraba hauer. Alababara shei babara bahauer. Ei, cambaraba ha. Ei, baruverema shei. Eu mergulho na mirra ardente. Libertador.